Você por acaso já se perguntou o que os seus sonhos podem estar tentando revelar para você, te mostrar? Eu faço essa pergunta porque há um tempo eu comecei a prestar um pouquinho mais de atenção nos meus sonhos. E olha que são muitos. E não que eu acredite que eles sejam premonições ou coisa do tipo, mas porque eu comecei a perceber que alguns sonhos eles estavam voltando com uma certa frequência, ou eram muito parecidos. Não exatamente iguais, mas com ambientes parecidos, com pessoas, com situações que de algum modo, de algum jeito, tinha alguma relação, um sonho com os outros. E foi isso que começou a me chamar um pouco mais a atenção. É que uma coisa é você ter um sonho que seja aleatório. Você acordar, achar estranho aquele sonho e depois esquecer dele e tocar a vida. Outra coisa é você perceber que a sua mente ela parece voltar várias vezes naquelas imagens que você teve durante o sonho. E aí eu comecei a pensar, poxa vida, por que é que a minha mente ela continua voltando nesse sonho, nessa condição? E é sobre isso então que eu quero conversar com você hoje aqui nesse vídeo. Não sobre interpretação de sonhos, não é essa a minha pretensão, e nem falar de previsão também, mas é sobre o que os sonhos revelam, algo sobre nós. Porque enquanto a gente está dormindo, existe alguma coisa acontecendo dentro de nós. O tempo todo isso acontece. A vida ela não desaparece quando a gente fecha os olhos e realmente entra nesse transe, nesse sono. As expectativas que nós tivemos, os medos que nós carregamos, as coisas que ainda nós não entendemos direito, situações também que racionalmente nós acreditamos já ter resolvido, tudo isso continua fazendo parte da nossa vida mental, mesmo a gente adormecido. E às vezes aparece nos sonhos de forma curiosa, aquilo tudo que você vive durante o dia de maneira consciente. Eu mesmo comecei a perceber isso quando eu tive alguns sonhos, como eu disse, repetidos e todos relacionados a uma fase profissional muito importante, inclusive, da minha vida. Durante anos, aquele ambiente profissional, e aí eu falo especificamente aqui da TV, ela fez parte de quem eu era. Não era só o meu trabalho. Tinha ali reconhecimento do público, tinha uma rotina, tinha a identidade, tinha as relações, tinha as expectativas. Ou seja, uma vida inteira que estava ligada àquele lugar, àquele ambiente. Depois, essa fase terminou e conscientemente a vida ela seguiu o seu curso normal e aí vieram outras experiências por conta disso, outros projetos, novas perguntas feitas sobre profissão inclusive, sobre a vida, sobre o que é que eu estou fazendo aqui, essa coisa toda. E sobre o ambiente que voltava sempre nos sonhos, e isso foi o que me chamou a atenção, porque eu não passo os meus dias pensando na TV ou no que eu vivia lá. Eu estou focado em outras coisas, vivendo uma carreira de autonomia. Mesmo assim, durante o sono, a minha mente voltava para aquele ambiente, voltava para lá. As cenas, claro, eram diferentes, mas quando você tem sonhos que são seguidos, você começa a perceber alguns movimentos muito parecidos. Eu não estou dizendo aqui que esses sonhos traziam uma espécie de mensagem secreta. Não, não é isso. Mas alguns sonhos, eles trazem algo sim para a gente. Um questionamento, uma dúvida, um entendimento talvez de algo que até então estava abstrato. Você acorda e aquilo fica ali, te chamando a atenção durante o dia. Seja uma imagem, uma fala, uma sensação que você teve durante o sonho. Ou então você pensa naquele sonho durante o dia sem saber exatamente por que você está pensando naquilo, por que lembrou daquele sonho. Quando isso acontece, em vez de a gente correr atrás de uma interpretação pronta, talvez valha a pena a gente ficar com uma pergunta ali martelando na nossa cabeça. Poxa, por que isso mexeu comigo? Por que esse sonho me trouxe essas percepções? Isso é até mais interessante do que você ir lá para um Google da vida, um GPT, perguntar qual é o significado daquele sonho específico. Pensa comigo, sonhar com uma casa. Ela não tem uma representatividade igual para todo mundo, concorda comigo? Para alguém, para você aí, talvez essa casa ela represente lá na infância, uma casa da infância pode representar para você proteção, era uma realidade onde você se sentia protegido. Para uma outra pessoa, sonhar com casa pode representar um conflito, situações difíceis pelas quais você passou na infância, adolescência e tudo mais. Então não existe uma tradução que seja universal para o sonho com casa. Carl Jung, que talvez seja um dos grandes nomes, ou um dos nomes mais conhecidos quando a gente fala sobre sonhos e inconsciente também, defendia justamente uma compreensão muito mais cuidadosa e profunda sobre ele, sobre os sonhos.
Para Jung, o sonho ele poderia revelar aspectos da nossa vida psíquica que a nossa consciência não estava enxergando por completo. Aliás, nós somos muito maiores do que aquilo que nós conseguimos perceber conscientemente sobre nós mesmos. Então, durante o dia, a gente controla muita coisa, toma decisões, escolhe o que vai falar, explica para si mesmo, né, por que você fez determinada escolha e não outra, diz que superou alguma coisa, isso tudo é consciente, só que talvez alguma outra parte nossa ainda esteja elaborando tudo aquilo, amadurecendo. E aí o sonho pode confrontar isso internamente, ou seja, conscientemente eu falo uma coisa, mas no inconsciente, naquilo que eu não tenho acesso claro, o meu sentimento é outro. Inclusive, foi isso que me interessou quando eu comecei aqui a prestar um pouquinho mais de atenção nos sonhos que eu estava tendo, como eu disse, sonhos recorrentes, porque eu poderia pensar, bom, se aquele ambiente onde eu trabalhava continua aparecendo, então significa que eu quero voltar. E não necessariamente. Talvez aquele lugar lá represente só uma fase da minha vida, uma identidade, e está tudo bem. Quem eu fui quando eu trabalhava lá, quando exercia aquela função. Outro sonho que me chamou a atenção, e não faz muito tempo que eu tive, foi com um álbum de fotos. Esse álbum era de fotos antigas, mas as fotos que estavam nele eram fotos desse cara que eu sou hoje. A mesma aparência, ou muito próximo disso, era o eu de agora, sendo mostrado naquele álbum que era antigo. E no sonho eu pensava, poxa, como isso é possível, né? Esse álbum aqui é antigo, as fotos são antigas, mas as fotos são desse cara aqui, é o Valdinei de agora. Numa parte do sonho, inclusive, aparece a minha mãe. Ela aparecia numa foto, tinha uma foto dela nesse álbum, ela olhava diretamente para mim e ela estava segurando uma pena. Quando eu acordei desse sonho, a associação que eu fiz foi da ideia de leveza, por conta da pena, talvez um convite, né, de olhar também para uma vida de uma maneira um pouco mais leve, mais tranquila. Pelo menos essa foi a minha interpretação desse sonho, ou seja, eu linkei, né, a pena, a leveza e tudo mais. E aí a pergunta que a gente precisa se fazer é por que foi que eu tive esse sonho? Porque talvez o sonho ele não está exatamente entregando respostas para a gente, talvez ele esteja só fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos, preparando você para uma resposta melhor de maneira consciente. E essa é a parte, pelo menos ao meu ver, mais interessante da gente conseguir olhar para os sonhos. Eles distorcem, eles misturam, eles exageram em muitas vezes. Esse sonho está inventando alguma coisa que não faz sentido nenhum para você. Mesmo assim, de vez em quando, os sonhos refletem alguma coisa nossa que durante o dia a gente passa sem perceber. Está no automático. E essas emoções que a gente sente depois dos sonhos são boas pistas. A gente tem uma tendência muito grande de querer interpretar, né, imediatamente aquilo que acabou de sonhar. E eu estou tentando fazer o contrário disso, tentar deixar a coisa fluir. Quando eu acordo, por exemplo, de um sonho que me chama a atenção, como esse do álbum, eu tento lembrar do máximo possível de imagens, de detalhes, de informações que estavam ali nesse sonho. O ambiente, quem estava comigo, o que acontecia no sonho, qual era a sensação também que eu tinha durante aquele sonho e principalmente aquilo que é mais estranho, aquilo chama mais atenção, porque geralmente o estranho é o que mais chama a nossa atenção. E depois, né, eu tento aí fazer algumas associações, como eu fiz na questão da pena. Num sonho, essa pessoa, ela faz o quê, né? No caso da minha mãe, ela lembra o que exatamente? Esse lugar representa um período da minha vida? Por que eu estava ali? Qual era a sensação? O que estava acontecendo comigo emocionalmente nesse sonho? E principalmente, o que na minha vida atual tem relação com esse sonho, com esses cenários todos que eu tive acesso? Às vezes você não encontra a resposta, né, em nenhum lugar ali. E está tudo bem, é assim mesmo. Aliás, uma interpretação saudável deveria continuar aberta para que a gente possa ter acesso a outras informações. Hoje eu posso olhar, por exemplo, para uma imagem e entender uma coisa sobre aquela imagem. Eu tenho um repertório que me baseia, né, a interpretar de alguma maneira. Daqui a alguns meses, 6 meses que seja, depois de ter passado outras experiências, talvez aquela mesma imagem me traga uma outra interpretação. Pode ser que você que está me acompanhando agora esteja sonhando repetidamente com uma pessoa. E aí pense que isso significa que você precisa procurar essa pessoa, que tem alguma coisa enrolada entre vocês. E eu digo, muita calma nessa hora.
pode não ter absolutamente nada a ver com isso. Aquela pessoa que talvez apareça com certa recorrência no seu sonho represente uma época da sua vida, uma experiência que você viveu, uma sensação, quem você era quando você estava, por exemplo, perto dessa pessoa, pode representar ainda, né, algo que você admira ou que não admira. O sonho trabalha mesmo com imagens, porque essa é a linguagem dele se manifestar aqui com a gente. Então, não dá para nós esperar que ele diga, né, que crave ali, olha, você ainda tem um conflito não elaborado dentro de você, algum sentimento sobre essa determinada situação, determinada pessoa. Seria maravilhoso se o sonho dissesse declaradamente isso para nós, facilitaria muito a nossa vida, mas talvez o grande pulo ou a importância do sonho esteja aí. Ele obriga a nossa consciência a sair da lógica para uma observação. Isso talvez seja uma dificuldade enorme para muita gente hoje. Para mim é. A gente quer a resposta para tudo e quanto mais rápido, melhor. Só que algumas coisas elas precisam de tempo, né, para amadurecer, para maturar. Então a receita infalível aqui diante disso é, quando algum sonho realmente chamar a sua atenção, anote ele. Tente lembrar dos detalhes, registre o que aconteceu enquanto você ainda tem esse sonho fresquinho na sua memória. Depois comece a observar aquilo durante algum tempo. Se aquele sonho, aquelas sensações conversam, né, com a sua realidade. Se determinadas pessoas, lugares ou situações começarem a se repetir, preste atenção. Talvez tenha alguma parte da sua experiência tentando encontrar um espacinho ali na sua consciência para se fazer presente. E aí nisso o sonho te traz uma oportunidade muito grande de autoconhecimento. E é o que mais vale. Nós passamos um terço da vida dormindo, não é? E parte desse tempo a gente vê imagens, a gente vê histórias, emoções, experiências que muitas vezes se apagam assim que a gente acorda. Talvez nem tudo ali seja importante durante aquele período que você está dormindo e que tem essas visões, esses sonhos. Provavelmente muita coisa não tem. Mas algumas coisas sim, têm bastante importância. E você sabe quando um sonho mexe contigo. A gente acorda diferente, né? Às vezes fica meio confuso, ou às vezes fica até aliviado, e talvez o inconsciente ele esteja tentando mostrar que existem perguntas dentro de nós que ainda não tivemos coragem, ou não tivemos tempo ou consciência para fazer, para se fazer. Então, na próxima vez que você acordar de um sonho e alguma coisa ficar ali te chamando a atenção desse sonho, não descarte assim tão rápido. Não deixe para lá. Pense nele. Veja se esse sonho tem relação com outros que você já teve, se tem relação com o que você está vivendo e principalmente, né, o que aquilo traz para você. Porque enquanto a gente dorme, talvez uma parte nossa muito importante continue tentando organizar as nossas ideias, organizar aquilo que enquanto nós estamos acordados, ainda não conseguimos entender ou fazer. E aí o sonho vem para cumprir esse papel. Aliás, né, a gente sabe muito pouco sobre nós mesmos. A gente precisa caminhar bastante em busca de autoconhecimento, das nossas percepções de si. E o sonho é uma ferramenta que, repito, reforço aqui, que desde que iniciei o meu trabalho de autoconhecimento há 9 anos, sempre é um elemento que está presente e de maneira consciente eu tento decifrar o que ele está tentando me dizer, quais as informações que ele está tentando me trazer e principalmente qual é o benefício de eu ter acesso a esse conteúdo. De que maneira eu posso aproveitar positivamente, seja para mim, para o ambiente onde eu estou, para as pessoas com as quais eu me relaciono, a partir desse sonho. Posso dizer para vocês que no sonho que eu mencionei, de que estava com um álbum de fotografias, que a rigor essas fotos eram fotos antigas, mas o cara que aparecia era eu do agora, e ver a minha mãe, a única figura fora, né, do Valdinei nesse álbum, olhando diretamente para a câmera na foto e segurando uma pena, ficou muito claro para mim que nós precisamos encarar a vida com um pouco mais de leveza, porque no automático, na correria, na ansiedade, na intenção de fazer tudo o mais perfeito possível, próximo da perfeição, a gente acaba se distanciando muitas vezes do que é leve, do que é saudável, do que é tranquilo, porque a vida tem que ser assim. Nós temos todos os nossos compromissos
mas em algum momento a gente tem que parar para contemplar, para sentir, para vivenciar, para experienciar de maneira consciente tudo isso. Então, talvez o sonho esteja aí como um professor, né? Tentando nos mostrar, talvez, um momento onde nós estejamos perdendo tempo, perdendo a oportunidade de nos autoconscientizar do que estamos fazendo e das informações que nós estamos absorvendo. Eu acho que eu consegui aqui, pelo menos, despertar em você um pouco do que eu tenho feito para administrar os sonhos, para entender os sonhos e usar os sonhos ao meu favor, né, para que você faça o mesmo. E que eles tragam alguma informação que seja realmente relevante e importante para você mudar o teu cenário de vida, mudar a tua percepção, mudar a maneira de viver, principalmente. Se você compactua, se você gosta desse conteúdo ou desses conteúdos que eu tenho trazido aqui no meu canal, eu peço que você se inscreva, curta, comente, compartilhe, né, esse conteúdo com quem você acha que seja interessante e me ajude a fortalecer essa comunidade para que a gente possa ter esse espaço sempre disponível para falarmos aqui sobre questões nossas do dia a dia. Hoje falei sobre sonhos, amanhã volto com outro conteúdo, mas sempre com o mesmo objetivo, que é compartilhar o meu conhecimento, aquilo que eu entendo desse processo chamado vida e para que a gente possa lapidar quem somos. Até o próximo.